Hoje nós vamos conhecer um pouco da história de Santa Rita de Cássia. Santa Rita, o nome verdadeiro dela é Margarida, Rita é um apelido, nasceu na Itália em 1381. Os seus pais tinham dificuldades para ter filhos, ela foi filha única, muito desejada pelos pais, e foi bem educada na fé, Os pais eram pessoas de fé. Mas na juventude ela sentiu o desejo de consagrar-se a Deus, só que seus pais, como eram muito apegados a ela e se preocupavam com a velhice, porque ela era filha única, foram contra a vocação religiosa da filha. Então Santa Rita fez uma peregrinação a um santuário, nessa intenção de pedir a Deus luzes sobre sua vocação. Lá ela conversou com um monge agostiniano, Padre Ugolino, e na conversa eles chegaram à conclusão de que Deus pedia a ela que renunciasse ao seu desejo de ser freira. Os pais ficaram felizes por um lado, mas por outro lado também sentiram bastante o sofrimento profundo da sua filha, mas eles achavam que um bom casamento faria ela ficar feliz, e pronto. Acontece que ela era uma jovem muito bonita, mas também muito reservada. Então não tinha, os jovens não tinham muito coragem de cortejá-la, como era o costume daquele tempo. Quem foi cortejá-la foi um jovem chamado Paulo Mancini, que era um jovem bastante orgulhoso, que era um famoso mercenário. Mercenário é um soldado pago, ou seja, alguém que é pago para lutar numa guerra. Então ele vivia disso, ele era considerado alguém muito corajoso, Enfim, os pais de Rita conheciam o Paulo desde novo, Achavam que ele era um rapaz bom, eles sabiam que o Paulo tinha boas condições financeiras também, mas também sabiam que no exército o Paulo tinha adquirido uma fama de ser alguém muito irascível. Mas eles acharam que o casamento acabaria equilibrando ele, que Rita, com seu jeito muito amável, ia acabar como que fazendo o Paulo também ficar uma pessoa mais tranquila. Então, Rita, não muito satisfeita com a situação, mas seguindo os conselhos do diretor espiritual, acabou aceitando o casamento com Paulo. Os primeiros anos do casamento foram anos felizes. O Paulo, apaixonado por Rita, tratava ela da melhor maneira, e logo vieram 2 filhos, o João Tiago e o Paulo Maria. Na época, a Itália estava dividida entre 2 partidos políticos, os guelfos e os ghibelinos. E na realidade, a rivalidade entre esses 2 partidos era uma rivalidade muito grande, ao ponto de dar briga, morte por causa disso. A localidade em que eles viviam era predominantemente do partido dos guelfos, mas o Paulo ele era do partido dos ghibelinos. E Paulo se envolvia muito nas brigas, e quanto mais ele se envolvia nas brigas políticas, mais ele ficava irascível, menos ele ficava em casa, mais violento ele ficava, chegando ao ponto de algumas vezes agredir até fisicamente a sua esposa. O que sustentava Santa Rita era sua fé profunda, sua união com o sofrimento de Cristo e o auxílio do seu diretor espiritual. Com muita paciência, amabilidade e oração, Santa Rita foi aos poucos conseguindo que seu marido se acalmasse, e foram diminuindo os episódios de violência. Certo dia, Paulo chegou em casa muito furioso por causa das brigas lá de política, e ele estava prestes a descarregar sua fúria sobre a esposa. Ele estava naquele dia em que ele chegaria ao ponto de bater mesmo em Santa Rita. Mas quando ele viu sua esposa diante do crucifixo chorando tão amargamente, assim, com uma expressão de sofrimento tão grande, que ele pensou que tinha acontecido alguma coisa com algum filho, que algum filho tinha morrido, alguma coisa assim. E ele percebeu depois que não, e que na verdade ele era o culpado desse sofrimento, que ele estava causando
um sofrimento assim tão grande para a esposa. E a partir desse momento ele como que cai em si e ele pede perdão sinceramente a ela. Né? Ele busca também, a partir desse dia, o sacramento da confissão e busca mudar de vida, abandonando, né, toda a questão da política. Certo dia, né, no entanto, Paulo soube que iam emboscar um seu antigo capitão, que era um amigo muito importante para ele. Mesmo contra a vontade da sua esposa, ele decide ir em direção a esse antigo capitão para avisá-lo. Né? Rita passou a noite toda em oração, até que, na madrugada, chega um grupo de homens trazendo o cadáver do seu marido. Né? Acontece que o Paulo ele consegue até avisar o amigo da emboscada, mas quando ele estava voltando para casa, ele não ia ficar para nenhuma batalha nem nada disso, ele só foi avisar, mas na volta para casa ele foi surpreendido por uma emboscada e foi assassinado. Um homem do vilarejo acabou encontrando ele lá agonizando e relatou que suas últimas palavras foram pedindo perdão a Rita e aos filhos e pedindo que eles perdoassem os assassinos. Santa Rita evidentemente sofreu muito. Mas ficou consolada, né, ao ouvir o relato desse homem que avisou, né, que ele tinha perdoado o seu assassino. Então, ela seguiu a sua vida, né, com muita gratidão a Deus, porque Deus permitiu a conversão do seu marido e ela acreditava sinceramente que ele tinha encontrado o caminho da salvação. Acontece que logo seus filhos começam a querer se vingar. Né? Logo no dia da morte, seus filhos já começam com esse pensamento de vingança. Eles juraram vingança e eles queriam se vingar. Então Santa Rita rezou muito, pedindo a Nosso Senhor que não permitisse que seus filhos se tornassem assassinos, oferecendo tudo a Deus, dizendo a Deus que preferia que seus filhos morressem do que eles pecassem, né, dessa maneira. Pouco tempo depois, aconteceu uma epidemia de peste. No leito de morte, Rita conseguiu convencer os seus filhos a renunciarem, ou seja, seus filhos ficaram doentes e Santa Rita, no último momento, conseguiu fazer com que eles renunciassem a todo o pensamento de vingança e que eles perdoassem os assassinos do pai. Seus filhos vieram a falecer e Rita pôde finalmente consagrar-se a Deus na vida religiosa. Foi rejeitada várias vezes no convento. Deus fez um milagre de que ela apareceu lá dentro, então as monjas entenderam que era a vontade de Deus. E ela foi um grande exemplo de religiosa. Ela vai morrer em 1457. Ela viveu 16 anos como casada, 6 anos como viúva, e 15 anos antes da morte, ela recebeu os estigmas da coroa de espinhos na testa, um grande dom místico. Santa Rita é um grande modelo, né, sobretudo de perseverança na oração pelo marido e pelos filhos, de nunca desistir, né, de rezar pela conversão, mesmo num caso tão grave como o dela, né, um caso que hoje em dia, né, na época não, mas hoje em dia até justificaria uma separação, porque ele era violento, mas ela na época não tinha muito isso, né, de separar, mas ela, mesmo assim, ela em nenhum momento desistiu da conversão do seu marido, em nenhum momento ela desistiu da conversão dos filhos, ela rezava muito por isso, ela sofria, sobretudo com os pecados deles. Né? Ela é um grande modelo também de quem sabe colocar a salvação da alma acima de tudo. Né? Qual mãe que teria coragem de fazer essa oração de forma sincera? Né? Senhor, eu prefiro que meu filho morra do que ele cometa um pecado mortal. Né? E ela fazia essa oração porque ela sabia que o mais importante é a alma. Né? Ela amava
muito seus filhos, né? É um grande modelo de alguém que ama verdadeiramente, porque quando a gente ama de verdade, a gente quer o bem. E quando a gente quer o bem, a gente quer o principal bem, que é a salvação da alma. E Santa Rita também é um grande modelo de união com os sofrimentos de Cristo. Ela sofreu muito, mas sempre unida a Cristo, né? E cada um, né, cada uma de vocês, né, tem que buscar imitar essas virtudes, né? Todo sofrimento, né, todo mundo tem sofrimentos, sofrer sempre em união com Cristo, oferecer cada sofrimento a Cristo na oração, né? Que isso não só vai ajudar vocês a viver o sofrimento, mas vai elevar o sofrimento a um instrumento de salvação, de santificação, né? Devem todas imitar também essa perseverança de Santa Rita em rezar pelo marido, rezar pelos filhos, nunca desistir, né? Nunca abandonar, nunca acreditar que não tem jeito mais, né? Mas rezar sempre. E, sobretudo, o mais difícil, né? Buscar desejar, acima de tudo, a salvação, né? A gente se preocupa muito com as doenças, a gente se preocupa muito com o dinheiro, mas a gente não se preocupa quando os filhos ou o marido estão no pecado. E isso que é o pior que tem, né? Isso que é o pior que existe. Isso que deveria fazer verdadeiramente alguém sofrer. Então vamos pedir a intercessão de Santa Rita para todas que estão escutando esse áudio. Que Nosso Senhor abençoe a todas.